Então, para começar, galera, eu sou o Mathieu Pixan, da Schneider Electric Sustainability Advisory Services, e obviamente nosso maior interesse aqui é gerar uma conversa que possa ajudar a entender como o dinheiro será uma ferramenta nas ações necessárias para mitigar o impacto do clima. E eu vou começar com uma pergunta simples: como vocês descreveriam cada um a governança com relação a clima na sua organização? Fabiana, você quer começar? Perfeito, obrigada. Boa tarde a todos. Um prazer aqui participar do painel. Como você disse, né? Painel de amigos, de quem convive diariamente com esse tema, discutindo em vários fóruns pelo Brasil. Acho que a pergunta é ótima, não dá para falar sobre mudanças climáticas sem falar da governança. Eu acho que essa é uma agenda que evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, no Bradesco, nós temos uma estrutura robusta de sustentabilidade. Hoje nós contamos ali com Comitê de Sustentabilidade no nível do nosso Conselho de Administração, uma comissão de sustentabilidade com as principais diretorias que têm correlação com esse tema. E a gente acredita muito na importância da governança climática, ela estar muito conectada com a agenda de negócios. Então, eu represento o time de sustentabilidade, mas eu estou o tempo inteiro interagindo muito, tanto com o time de negócios quanto de risco, né? Porque é uma governança que ela é transversal dentro das organizações. Acho que no Bradesco a gente sempre buscou trabalhar com bastante protagonismo na agenda de clima, então nós somos um banco de mais de 80 anos, né, presente em todo o Brasil, e a nossa atuação dentro da sustentabilidade, ela não começou agora, né? Então a gente vem aí numa trajetória de bastante tempo, olhando sustentabilidade, sempre trazendo os aspectos e tendências. Nós somos um dos primeiros bancos no Brasil a aderir à Task Force, né, a TCFD, então ali já nos preparando com padrões de reportes, né, nacionais e internacionais, para que isso trouxesse bastante robustez dentro do nosso escopo de governança. Eu acho que tem um ponto também muito importante para o Brasil, que é a agenda regulatória. A gente tem aqui o Banco Central do Brasil com muito apoiador e desenvolvedor dentro dessa agenda, com um olhar bastante robusto para que essa governança ela seja consistente e muito aderente às melhores práticas de mercado. Então, acho que a gente vem evoluindo muito ao longo desses anos, né? Então, a gente, quando eu falo que estamos ali olhando a governança climática, a colher de riscos e oportunidades, é também muito essa conexão com o que a gente faz ali no dia a dia com os clientes. Eu acho que um ponto importante aqui dentro da nossa governança, que é pauta aqui bastante forte nesse painel, também são as emissões financiadas, né? O Bradesco, a gente começou a olhar as emissões financiadas do nosso portfólio em 2019. Né? Então, ainda nem tinha tantas metodologias, a gente passou ali a mensurar também com bastante protagonismo, se associando depois ao PICAF e reportando isso aí publicamente desde então, e a cada ano aprendendo muito, evoluindo muito com essa agenda. Então, acho que a governança, ela não só é um grande olhar direcionador de riscos e oportunidades, como também uma chave de implementação muito importante. E no Bradesco a gente tem trabalhado isso de forma muito robusta e no nível ali do Conselho de Administração. Olá, alô, alô, me ouvem bem? Alô, alô? Agora sim, legal. Comentando um pouco, né, sobre a trajetória do Banco do Brasil, mas vou fazer isso de uma forma rápida, depois acho que compartilhar dois aprendizados que nós tivemos ao longo desses últimos 40 anos. Né? Primeiro que para o Banco do Brasil, a tua sustentabilidade faz quase parte da nossa natureza. Né? É um banco de mercado, tem que ser rentável, eficiente, maximizar retorno do acionista, mas ao mesmo tempo trazer impacto socioambiental positivo para a sociedade, contribuir com o desenvolvimento do país. E nesse sentido são mais de 40 anos de uma grande jornada até esse momento, mas tem dois aprendizados que eu acho que eles ajudam a construir essa governança robusta, forte, que nos permita aproveitar todas essas oportunidades que aparecem e mitigar os riscos e desafios pela frente. A primeira delas é colocar a sustentabilidade no centro da estratégia. E isso acontece no Banco do Brasil. Quando você olha o nosso balanço scorecard, você tem a perspectiva clientes, processos, pessoas financeiras, a perspectiva central é sustentabilidade e a partir daí você desdobra esse tema e integra ele em cada um dos processos, práticas e negócios que são desenvolvidos pelo banco. E um instrumento, isso a compartilhar rapidamente, depois pode ser acessado no site do banco, mas é a Agenda 30BB. Ali a gente estabelece uma série de indicadores, metas, e atrela isso à remuneração variável de todo o board da empresa. Então, desde a presidente do banco, a Tarciana, os demais diretores
e cada um dos funcionários, eles têm metas e indicadores atrelados aos nossos desafios em sustentabilidade, sejam olhando para a nossa carteira de crédito sustentável, que a gente tem uma meta ousada de alcançar 500 bilhões e hoje já são 400, um terço de toda a carteira, parte de investimento, olhando para dentro a questão de diversidade, de eficiência energética, enfim, uma série deles, mas acho que é bacana contribuir, porque a partir, né, desse pilar, depois a gente traz comitês de governança e assim sucessivamente. Então essa foi uma forma que o banco avançou bastante no tema. Bom, boa tarde, bom dia, né? É um prazer estar aqui com meus amigos, meus colegas, que a gente sempre está trocando figurinha. Acho que para falar um pouquinho sobre sustentabilidade no BTG, a gente começou essa área 10 anos atrás, porque a gente acreditava que esse iria ser um tema central na agenda de negócios, na agenda de gerenciamento de riscos. A gente hoje tem a área de sustentabilidade que olha um mandato mais institucional, mas ela é conjunta, né, com a área de risco socioambiental e climático. Então a gente entende que essas agendas elas precisam estar cada vez mais juntas. Você perguntou de governança com relação à agenda climática. A gente hoje tem um comitê que a gente chama de Comitê ESG, assim como o Bradesco e o Banco do Brasil é um comitê ligado ao Conselho de Administração do banco. O comitê do BTG é presidido pelo nosso CEO, pelo Roberto Salluti, e o comitê também é composto por outros membros do Conselho de Administração. O que a gente faz nesse comitê? A gente usa muito essas reuniões mensais para discutir caso. O comitê é a última instância de aprovação de uma operação que a gente entende que pode ter um grande risco reputacional ou outro tipo de risco num viés socioambiental e climático. E o comitê também é um espaço em que a gente consegue atualizar a diretoria do banco sobre o que está acontecendo, tanto interno no BTG, quais são as iniciativas que o BTG está olhando para essa agenda climática, também o que está acontecendo no mundo, quais são os acordos que estão sendo celebrados, as atualizações da COP. Então, a gente entende que esse movimento de educação para a diretoria, para a liderança, assim como a gente levar as operações para tomada de decisão em conjunta, isso faz com que a cultura, né, de mudanças climáticas, de sustentabilidade se permeie em todas as unidades de negócio do BTG. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Mathieu, e ainda mais com essas pessoas incríveis aí que tanto tempo juntos nessa jornada, né? Então é muito bacana a gente estar nesse papo aqui. Vou falar um pouco como associação, né? Então, a Ambima, como todos vocês sabem, é uma associação do mercado de capitais e envolve instituições, desde as grandes instituições, então todos os meus amigos aqui, indo até gestoras independentes e hoje passando por outros participantes do mercado de capitais. Então, mas é uma associação bastante abrangente, então a gente tem a nossa governança constituída através de uma diretoria representada pelos associados, de uma diretoria executiva, e aí tem diversos outros organismos onde os associados participam para discutir as questões de mercado, para discutir a autorregulação, que é um dos nossos temas, para discutir educação, que é outro tema importante. A gente certifica todos os profissionais de mercado que vão trabalhar com investimentos. A gente trabalha também com a parte de representação, advocacy e também de informações. Então são esses os quatro grandes pilares da Ambima. E nós começamos, claro, quando nós começamos a tratar do tema, nós começamos a tratar sob a ótica de proteção do investidor, já que se tratava de um novo produto, de uma nova opção de investimento, precisávamos fazer isso. E aí nós criamos a identificação de investimentos sustentáveis, depois também incluímos na autorregulação a emissão de títulos sustentáveis, e com essas e outras iniciativas nós fomos aprendendo que quando a gente fala sobre governança de sustentabilidade, a gente está falando, como ela falou, num tema transversal, não é, que tem que estar na associação como um todo. Aí nós também aprendemos que não dá para fazer isso sozinhos, que era um tema que não estava no quadrilátero do mercado financeiro, mas a gente teria que ter mais gente conversando sobre isso. E aí nós criamos a rede de sustentabilidade da Ambima, que conta não só com os participantes do mercado financeiro, mas também conta com a academia, conta com a sociedade civil, conta com associações de outras áreas. A exemplo aqui do próprio CNI, que tem nos ajudado, feito parcerias conosco também. Então, esse entendimento fez com que a gente desenvolvesse algumas iniciativas e
Eu só vou comentar uma que diz respeito a esse momento aqui. Nós lançamos algumas jornadas de aprendizado que foi construída dentro desse ambiente das redes, e uma delas é exatamente a jornada da COP30, que é para pessoas que quisessem entender melhor o que é a COP30, o que representa isso e do que ela trata, pudessem aprender. Então é dessa forma como a gente tem tratado a governança na associação. Muito obrigado, gente. Temas incríveis que vocês trouxeram. Primeiro, Matias, eu esqueci de falar uma Por favor. coisa, hein, sobre a rede. Todos eles ajudam. Claro. Todas as instituições que estão aqui nos ajudam demais na rede. muito bom. Adorei ouvir como na prática a gente se reúne todo mês, quem se reúne, que tipo de metas as pessoas têm, que elas são vinculadas à remuneração variável. Enfim, tudo que vocês trouxeram, a conexão com os negócios e como vocês são impulsores de transformação do produto financeiro que chega até o mercado e como isso se cria no nível associativo para se espalhar mais de diversas formas, inclusive através do CNI. A gente vê como, de maneira prática, essa governança se desenvolve e se adapta no tempo. Ela vai mudando conforme vem aparecendo novos obstáculos e desafios. Fantásticas as respostas, muito ensinamento nisso. Eu gostaria de pegar o gancho e pensar em trade-off entre curto prazo e longo prazo. Na assessoria da Schneider Electric, a gente enfrenta todo dia indústrias, empresas que estão nessa situação de dicotomia, onde que eu preciso ir hoje, sendo que eu estou pressionado por uma situação de mercado que exige resultados até o fim de 2025, tem a nível político, macro, geopolítico, globalmente, tensões sobre o ESG, então eu tenho um pouco de medo de me posicionar, mas eu sinto que ainda assim é importante, eu vejo os riscos climáticos, então não quero abrir mão dessa pauta aí da progressão dos últimos anos. Então a gente vê um pouco esse sofrimento das empresas sobre até que ponto eu vou continuar investindo nisso hoje, ou se eu deixo um pouco mais para frente, sem abandonar a pauta, né? E nosso papel como assessor é justamente trazer para eles essa visão que tem muita coisa que é low hanging fruits, muita coisa que dá para implementar hoje e que vai no sentido correto, tanto financeiramente quanto em sustentabilidade. Agora eu queria recolher a visão de investidores, financiadores de vocês sobre curto prazo, longo prazo. Eu acho que... Vocês me ouvem? Bom, acho que é excelente pergunta quando a gente fala aqui na agenda de negócios sustentáveis, né? Olhando a implementação de tudo isso, eu acho que é muito importante conectar o curto e o longo prazo. E o Kaká trouxe essa questão da jornada de capacitação. Eu vejo muito que no curto prazo, nós temos aqui como setor financeiro um compromisso de trabalhar a desmistificação de tudo que nós estamos fazendo, né? Eu acho que hoje nós, como bancos grandes, a gente tem clientes de todos os perfis. E não necessariamente esses clientes, eles têm ali seus times de sustentabilidade formados e já entendendo tudo para começar a atuar nesse mercado. Então, acho que o primeiro ponto, assim, de curto prazo, que é imediato e muito importante, é cada vez mais levar esse conhecimento, esse engajamento, essa desmistificação do que é material para cada negócio. Eu acho que a agenda macro de sustentabilidade ela é mais fácil de entender, mas o que impacta cada negócio, cada setor, o que é mais relevante, a gente tem visto aqui cada vez mais, né, novas regulamentações, agora com o próprio IFRS S1, S2, demandando muito essa questão de materialidade. Eu acho que aqui isso também reflete muito a nossa atuação como setor financeiro. Depois desse engajamento que é contínuo, né, e em todos os níveis, tanto no nível cliente quanto no nosso nível ali dos comerciais, de quem está no front, eu acho que tem essa questão de trabalhar negócios sustentáveis como algo que não é só um produto de prateleira. São produtos ali, são operações que muitas vezes elas vão ser sob medida, elas vão ser desenhadas para diversos setores e por isso que no Bradesco a gente tem dentro do nosso escopo de negócios portfólios de produtos e serviços, mas também desenvolvemos loans, né, bondes, emissões ali no mercado de capitais, porque a gente tem perfis diferentes, né? Então acho que essa questão de olhar o curto e o longo prazo é isso, você vai fazer ali operações que ela realmente vai ajudar o cliente a desenhar a estratégia dele, a transformar, reduzir as emissões, né, trabalhar a descarbonização ou implementar ali uma nova abordagem. Então, acho que é muito importante
ter, né, como setor financeiro, não só esses produtos de prateleira, mas essa atuação com quase um advisory ali mesmo do cliente para construir isso conjunto. E trazer também mecanismos, né? Eu acho que nós aqui, como bancos, atuamos juntos várias vezes, operações sindicalizadas, mas também trazer outros players para a mesa, tá? Para que a gente possa atrair investimento internacional, conceder ali empréstimos, outras questões que vão realmente trabalhar na mesma curva do cliente, né? Então a gente vai estar ali trazendo uma série de questões. E acho que tem uma série de coisas, mas eu vou deixar meus colegas falarem aqui, senão eu vou monopolizar o tempo e o assunto. Vamos lá, Matheus. Acho que o primeiro ponto, gente, e esse eu queria trazer aqui com mais clareza, né, é a gente não dissociar o resultado econômico do impacto socioambiental. Muitas vezes parece que a gente está fazendo uma provocação e que uma coisa é diferente da outra. Mas, pelo contrário, para uma empresa ser sustentável, ela tem que ter um resultado econômico e um caixa elevado. A gente, inclusive, no Banco do Brasil, a gente usa um conceito que eu gosto bastante, que diz que empresas sustentáveis são aquelas mais capazes de identificar e gerenciar riscos e oportunidades nas 3 dimensões. Ambiental, social, né, e também na econômica. Gerar valor no longo prazo, não só para o seu shareholder, para o acionista, mas para todos os stakeholders. E, consequentemente, você tem uma maior capacidade de prosperar. Então, eu acho que a forma como a gente cria instrumentos que você consegue, sim, trazer esse resultado econômico no curto prazo, e a Fabi trouxe excelentes exemplos, né, da forma de fazer isso, mas mirando, tendo sempre uma visão de futuro para que você consiga fazer os investimentos necessários para que essa perenidade venha no decorrer do tempo e você aproveite toda essa geração de valor. A gente, no Banco do Brasil, lançou os nossos 10 compromissos para um futuro sustentável. Então, olhando para 2030, grandes metas financeiras em alinhamento aos ODS e também o Acordo de Paris, e que a gente seta e demonstra qual que é a intenção e o esforço todo que a gente vai percorrer nessa jornada. E a partir daí você vai desdobrando nas diversas soluções, criando novos produtos, estabelecendo parcerias, ofertando isso da melhor forma para os seus clientes. Então, ali, né, comentei há pouco a carteira que a gente tem, mas olhando para o agronegócio, queremos alcançar 200 bilhões em agricultura de baixo carbono e regenerativa. Isso é praticamente 50% de toda a carteira, e a gente em 3 anos saiu de 91 bi para 177 bilhões, crescimento importante. Olhando toda para a parte de investimento sustentável, apoiando estados e municípios no desenvolvimento de projetos também que apoiem a adaptação climática, estão dando ali uma consultoria e fazendo essa construção, e muitos outros desafios. Mas eu acho que essa é uma forma que a gente consegue calibrar bem e sempre vir gerando resultado de curto prazo. Afinal somos um banco e a gente precisa demonstrar isso para os nossos acionistas, mas em especial com essa visão de futuro e garantindo a perenidade e a valorização do negócio. Uma abordagem que a gente também tem no setor, lá no BTG, né, quando a gente fala de médio, curto, longo prazo, acho que é olhar a operação, olhar o cliente, entender de que forma essas questões socioambientais e climáticas se relacionam com os outros tipos de risco tradicionais do mercado financeiro. Então, de que forma que questões ESG se relacionam com risco de crédito, com risco legal, com risco reputacional. E isso ajuda bastante ao cliente também entender o que é médio, curto e longo prazo. E a gente tem trabalhado muito tentando educar o cliente um pouco, acho que mostrar internamente que essas agendas são importantes para o gerenciamento de riscos do banco como um todo, mas ao falar com o cliente, muitas vezes os temas que você precisa falar com eles são temas que já estão em outra agenda, que já estão em outro risco, que já estão no departamento de gerenciamento de riscos. Então, o que eu acredito é que um primeiro passo, um trabalho que é feito é um pouco desmistificar os riscos de sustentabilidade com os riscos tradicionais que já estão sendo vistos por outra agenda. A gente fala de adaptação. Qualquer empresa que tenha, né, uma unidade industrial em alguma área que é crítica, ela já está pensando como é que ela vai olhar para isso. Ela já está se preparando ali para uma seguradora que está deixando de dar a pólice de seguro para ela. Então, acho que um trabalho que a gente faz muito, né, nas nossas áreas, nas nossas instituições, é também se unir às demais áreas do banco e não ser uma agenda isolada na instituição. Eu acho que isso conversa muito com essa agenda de médio e longo prazo. Bom, o Fabi, Gabriel e a Rafa, acho que abordaram todos os aspectos, né, que estão relacionados a isso, mas eu vou tentar fazer uma outra abordagem aqui no âmbito da associação,
Eu acho que aí o grande papel do mercado de capitais primeiro, claro, educação, de novo educação. Aí educação é uma outra perspectiva, que é fazer o gestor, aquele que escolhe as companhias, escolhe os ativos, ou nos bancos, aqueles que vão trabalhar na emissão de um título, ter a compreensão exata do que isso representa. Porque, na verdade, quando você está falando em financiar as empresas para fazer a transição climática da forma adequada, a gente está falando, via de regra, de investimentos de longo prazo. A empresa, claro, tem as necessidades de curto prazo, mas ela tem que saber que recurso tem que buscar para o curto prazo e de que maneira, e que parte do capital ela tem que alocar para ir fazer essa transição, para fazer a adaptação, para fazer também a mitigação dos riscos, né? Enfim, para ela poder conduzir essa transição. E aí, nesse caso, a gente trabalha tanto, como eu falei, nessa parte educacional, mas também numa outra frente, que é no desenvolvimento das soluções para fazer o financiamento dessa transição. E aí, eu acho que vale aqui fazer um comentário a respeito do mecanismo Blended Finance. Né? O Blended Finance é um mecanismo de financiamento extremamente interessante, onde você junta o capital concessional catalítico com a alavancagem dos recursos privados. Não é uma simples soma, não é? Você vai trazer R$1 do concessional para 3, 4 vezes do catalítico. E nesse sentido o Brasil deu um passo super importante, né? Que é com a criação do EcoInvest, que tem exatamente essa modelagem e é um modelo replicável, inclusive, para outras geografias. Então, acho que, como mercado de capitais, como associação, esse é um papel muito importante, tanto de educar, quanto você criar os mecanismos, as soluções, para que você possa fazer o financiamento, aí sim, de longo prazo, que é o que requer para você fazer essa transição. Muito obrigado, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Não? Alô? Melhor? Melhor. Então, eu resumiria as contribuições de vocês com a mágia da proximidade que vocês têm com seus clientes, os seus associados ou influenciados pelos associados. Trazer, através dessa proximidade, um awareness, uma consciência de que, olha, a oportunidade está aqui no curto prazo, porque ou vou te trazer um produto melhor para ti financeiramente, ou tu tem uma redução de custo que está na frente e você não está capturando, mas é muito interessante ver como as instituições financeiras entenderam o poder delas de trazer a sustentabilidade para os seus clientes com essa proximidade, esse aconselhamento, e trazer também o produto financeiro que permite ser financiar a implementação. Na Schneider Electric, a gente está um pouco na outra ponta, né? A gente assessora também e apoia instituições financeiras, mas a gente assessora muitas indústrias e a gente ouve eles dizendo para a gente: meu CFO está pedindo isso porque o banco pediu aquilo, tá? Ou seja, a gente vê como a ação de vocês down the road cascateia uma série de reações, de atividades que visam a buscar as ações concretas, e eles precisam de conselho, eles precisam de orientações, então eles estão realmente reacionando a isso. Isso demonstra o poder de impulsão que vocês têm, e tem que continuar fazendo isso, tem que continuar promovendo isso, é super importante. Nós na ponta vemos o resultado, né? E obviamente quando vocês vendem os produtos, vocês veem o resultado diretamente também. Talvez a última pergunta como essa é a COP que foi dita de implementação, né? Vocês já tocaram alguns exemplos, mas queria deixar a oportunidade para vocês de trazer cada um exemplo concreto de implementação que vocês estão permitindo através da sua atuação dentro dos seus clientes, né? O que está acontecendo graças ao seu financiamento em termos de implementação, e pode ser para mitigação ou para adaptação. Tudo bem? Ótimo, acho que até antes de falar sobre a questão da implementação, tem uma coisa que eu gosto muito de reforçar, assim, eu acho que antes da implementação vem um legado, né? Então, para o Bradesco, o tema, a agenda, ela não começa agora, é uma agenda que vem aí com bastante legado e implementação. Acho que um exemplo prático, nós em 2021 decidimos lançar ao mercado uma meta de negócio sustentável, que tinha ali como objetivo destinar 250 milhões para negócios até dezembro desse ano. Nós batemos essa meta no meio do ano passado, revisamos, expandimos aí mais 100 bi
chegando a 350 bilhões para dezembro desse ano e já atingimos essa meta. Acho que esse resultado, ele expressa muito o quanto o banco, junto com os clientes, tem de fato empenhado esforços para que a gente entregue aí uma agenda robusta de negócios sustentáveis, que contribua com o desenvolvimento sustentável. E a gente manteve dezembro desse ano propositalmente, porque nós também estamos aqui acompanhando a taxonomia sustentável brasileira, né? Então, para nós, é muito importante que não só o Bradesco, mas o mercado, todos os bancos que aqui a gente representa, ele tem esse alinhamento, esse direcionamento. Se nós estamos falando em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando do Brasil. E como cada um aqui tem um papel fundamental dentro dessa agenda, né? Então, acho que muito factível para nós tem sido esse marco. Quando a gente começou a meta lá em 2021, era uma página em branco, né? Nós não sabíamos como ia ser, mas a aceitação dos clientes é muito positiva. Estar aqui na COP, né? Assim, eu acho que além aqui dos espaços oficiais, a gente tem feito muita reunião bilateral e ver tantos clientes, CEOs, CFOs, discutindo esse tema, trazendo a questão do quanto sustentabilidade, como os colegas já falaram, é estratégico, é risco, é oportunidade, não dá mais para pensar em negócio sem pensar nessa agenda. Então, acho que a gente traz aqui de muito factível o atingimento da nossa meta. Acho que o Bradesco também ele é um dos maiores repassadores do Fundo Clima. Acho que a gente tem aqui também um papel grande ali do fomento e desenvolvimento, né, de produtos. Estamos ali nos leilões do EcoInvest, mas também é uma jornada, né, de muito aprendizado e de muita coisa surgindo. Eu acho que a grande beleza da sustentabilidade é que a gente aprende muito todos os dias com nós e com os nossos clientes. Então, acho que, para mim, o maior entregável de tudo isso é, além de um atendimento, né, da meta, dos números, é que, de fato, todos os setores, todos os clientes, eles consigam enxergar cada vez mais para essa agenda como uma agenda de negócios, como uma agenda de retorno e de transformação. Então, acho que aqui, assim, sim, é uma COP que a gente está falando muito de implementação. Mas eu acho que a gente tem que relembrar do legado do Brasil, das empresas que a gente representa, que a gente possa continuar implementando muito juntos aqui numa agenda de desenvolvimento. Alô? Aqui foi. Bom, acho que o primeiro ponto para destacar aqui, Matheus, eu acredito que o sistema financeiro é quem de fato pode contribuir diretamente para essa transição para uma economia mais verde, mais inclusiva. É pelo sistema financeiro que a gente direciona o fluxo de capital, né? A gente pega ele numa ponta, direciona para os setores que são mais verdes, ajuda aquelas empresas de setores mais intensivos em emissões a se tornarem cada vez mais sustentáveis. E é ali que está, de fato, a grande transformação, e é nisso que o Banco do Brasil acredita e tem se esforçado bastante. O Kaká comentou há pouco do Blended Finance e do próprio EcoInvest. Essas são frentes importantes para o banco. Ontem a gente assinou uma operação com o BEI, com o Banco de Investimento Europeu, de 350 milhões de euros. Esse é um recurso catalítico, concessional, que a gente consegue condições negociais diferenciadas e a gente constrói essas soluções para chegar na ponta e repassar isso ao nosso cliente também nesse formato e nessas condições. E aí a gente vai ter lá, né, financiamento para veículo elétrico e híbrido com condição diferente de um veículo a combustão, um crédito para estados e municípios para adaptação climática, que a gente comenta aqui, também com um alongamento de prazo e uma maior carência. E assim sucessivamente, né, para o agronegócio da mesma forma. Então, para cada um dos nossos setores, a gente busca fazer essas construções das soluções e olhando lá para fora, são 40 bilhões captados para que a gente, então, chegue na ponta numa condição negocial diferenciada. E acho que esse é um dos motivos que o Banco do Brasil vem sendo reconhecido, assim como a Schneider, né, que foi reconhecida aí como a empresa mais sustentável do mundo, e aí só fazer uma brincadeira aqui com os meus pares e amigos, mas o Banco do Brasil também nessa posição de destaque ali como o banco mais sustentável do mundo. E bacana, gente, a gente está aqui na COP, em Belém, no coração da Amazônia, e poder, acho que, fazer essa construção conjunta, apoiar o país, né, e de fato se tornar protagonista nessa agenda. E aí, como eu entendi que esse é o último momento que a gente tem para trazer um pouco a visão aqui, só agradecer Kaká, Rafa, Fabi, Mathieu, por a gente estar junto, podendo bater papo e de fato construir um futuro mais sustentável. Obrigado. Bom, vou falar um pouquinho de dois exemplos que a gente tem no BTG. Todo mundo aqui comentou do EcoInvest, todo mundo entrou. O BTG foi o maior banco privado a conseguir recursos no EcoInvest. A gente bidou 2,6 bilhões de reais e a gente se comprometeu a restaurar aí 150 mil hectares. Então, esse é um exemplo muito de Nature-Based Solutions que a gente tem trabalhado.
Ontem a gente assinou também o contrato com o BNDES, para o BNDES financiar 200 milhões de reais para o nosso fundo, para a nossa estratégia de reflorestamento que a gente tem ali no Cerrado, que visa, né, recuperar também áreas degradadas. Então, em metade da área a gente faz o manejo ali do eucalipto de acordo com todas as certificações e na outra metade a gente faz a restauração da pastagem degradada. É um projeto que também vai gerar créditos de carbono. Acho que um ponto que a gente foi muito feliz aqui é olhar o crédito de carbono também como upside do projeto, não necessariamente como a principal fonte de receita. E aí, só não deixando só de falar em NBS também, pensando em outro tipo de estrutura, a gente foi a gestora na BTG Asset, a gente ganhou o mandato para gerir um fundo junto com o Bandes, com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, um fundo de descarbonização. Então, o Estado do Espírito Santo tem uma estratégia climática de reduzir as suas emissões, de ser net zero, reduzir em 2030, em 2050, e esse é um fundo que vai financiar as empresas que estão alinhadas com esse plano. Então, a gente vê o quanto que o banco também está olhando para unidades diferentes de negócio, pensando em blended finance, que a gente precisa do capital impaciente da Faria Lima, mas também do capital paciente. Acho que só para terminar, é sempre um prazer estar aqui com meus colegas, a gente aprende muito e esse é um setor que a gente precisa muito um do outro. Então, já estava aqui pensando em planos mirabolantes. Então, obrigada pelo espaço. Bom, vou pegar esse último pedacinho da Rafa, vou começar de trás para frente, né? Então, de fato, é uma agenda colaborativa, né? Não é uma agenda que você faz de forma isolada, é uma agenda coletiva, né? Então, que permite não só você compartilhar os conhecimentos, compartilhar as experiências, mas também inovar, pensar em fazer o diferente, pensar em fazer o novo, porque é outra demanda que nós temos para tocar esse desafio grande de financiamento dessa transição, né? E lá na Ambima, né, na nossa associação, a gente tem tido muito esse olhar colaborativo, de você trabalhar em parceria e com parcerias aqui, tanto locais, mas também em parcerias internacionais, né? Então a gente tem feito parcerias com o G-Funds, a gente tem feito parcerias com o IBD, tem feito parcerias com o IFC, com o UNEP-FI, com o PRI. Não, aí nesse caso, como associação, obviamente não para trazer recursos, né? Porque obviamente existem as parcerias destinadas a trazer recursos, mas no nosso caso é para trazer conhecimento, para trazer informação e para trazer até mesmo padrões lá de fora aqui, para que a gente possa adequar o nosso mercado para receber os recursos que estão lá disponíveis em outras geografias procurando ativos, como algumas coisas que vocês comentaram aqui, acordos, compromissos que vocês assinaram, deals que vocês fizeram, que é exatamente isso que nós precisamos para tocar essa agenda. Então, a gente tem trabalhado nesse espaço, e aí como talvez uma última mensagem que eu deixaria aqui, nós temos uma oportunidade única aqui no Brasil, não é? Então, além de nós termos isso que nós estamos vivendo aqui, como a Rafa falou, no coração da Amazônia, nós temos todos os recursos naturais, nós temos fontes de energia renovável que são incríveis aqui no Brasil. Nós também temos um mercado de capitais muito bem estruturado, que tem transparência, que tem disclosure, que tem segurança, que tem uma regulamentação sólida, robusta. Então nós temos tudo isso. Então um outro papel que nós temos procurado exercer aqui como Ambima, especialmente aqui na COP30, é divulgar isso para o mundo externo, não é? Então nós precisamos levar ao conhecimento dos investidores que nós temos não só os ativos que eles estão buscando, as soluções que eles estão buscando, mas nós temos os veículos que conferem a robustez necessária para fazer esse tipo de investimento. Então, é um momento único, uma oportunidade, mais uma vez, né? O Brasil tem uma excelente oportunidade, tivemos outras, né? Tivemos ali o bônus demográfico alguns anos atrás, envelhecemos um pouco antes do que deveríamos, perdemos esse bônus, e a gente não pode perder o bônus da sustentabilidade que está diante de nós, né? Então, obrigado pela oportunidade, assim, é uma alegria imensa estar aqui ao lado de pessoas incríveis e que estão nessa jornada juntos há muito tempo, colaborando um com o outro. Quero agradecer também a todos. Obrigada pelo convite. Eu acho que é sempre um prazer estar aqui junto com o Gabriel, com a Rafa, com o Kaká. Eu acho que nós aprendemos muito. Assim,
Eu gosto muito dessa jornada, porque eu aprendo demais com eles, a gente troca. Eu acho que esse é o segredo da agenda, é uma agenda que não concorrencial, sabe? A sustentabilidade é uma agenda de desenvolvimento. Então, acho que a gente tem que sair da COP também com esse grande aprendizado. A gente precisa aprender e escalar juntos para que a gente consiga aí destravar financiamentos e fazer acontecer aí muitos negócios positivos. Obrigada a todos. Obrigado, Fabi, Gabriel, Rafa, Kaká. Muito bom o papo. Eu não vou agregar um comentário de técnico nenhum, porque vocês explicaram isso tudo muito bem. Eu amei o espírito de anti-competitive, de colaboração, que é definitivamente uma característica, uma marca da sustentabilidade. E eu queria parabenizar vocês, na verdade, por estarem educando conselheiros, educando o cliente, educando quem cria os produtos financeiros e tudo mais. Parabenizar e agradecer porque vocês estão promovendo uma agenda climática com um poder de influência incrível e vocês não estão gastando ele, vocês estão usando ele no bom sentido e com, acho que, consciência daquilo, com as melhores intenções, e isso é muito bom. Então, parabéns, continuem assim. Nós, na Schneider Electric, nosso papel é implementar, é ajudar a que esse dinheiro se torne em redução de impacto negativo, em aumento da rentabilidade através de software, assessoria, hardware. E para nós, esse posicionamento de vocês é chave. Quando eu vou num data center, numa indústria, eu sei que essa pessoa saiu de uma reunião que o setor financeiro falou, isso é importante, você está vendo, para hoje e também para amanhã. Então, estamos juntos nessa jornada. Muito, muito obrigado, parabéns, foi um prazer enorme.